Fala pessoal, tudo certo? Então hoje dando continuidade à nossa série de vídeos sobre direito tributário, uma retrospectiva de 2019 sobre direito tributário, comentando então os principais julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ que versaram sobre direito tributário. E hoje a gente fala sobre o RESP 1.280.342, que foi julgado pela primeira turma do STJ de relatoria do ministro Gurgel de Faria. É um julgado bastante interessante esse. É um julgado que envolvia aí uma série de questões, mas eu vou, antes de explicar esse julgado e dizer a conclusão que o STJ chegou, vou dar um exemplo para que a gente possa entender, então, qual foi a conclusão que o STJ chegou. Quer dizer, o contribuinte ingressa com uma ação judicial, imaginemos a seguinte situação. O contribuinte ingressa com uma ação de execução, uma ação judicial no primeiro grau, ele obtém uma vitória no primeiro grau de jurisdição. Então, ele obtém uma vitória para que haja anulação de um crédito fiscal. Houve anulação de um crédito fiscal, a sentença lhe foi favorável. A sentença disse: anulo o crédito fiscal número tal, instituído, lançado pelo fisco na data tal. Venceu em primeira instância. Aí, passam-se muitos anos e tal, há o recurso por parte da Fazenda Pública, o recurso finalmente é julgado. E o tribunal manteve essa decisão, manteve a sentença, portanto, que reconheceu que anulou esse crédito fiscal. Mais à frente, muitos anos depois, o fisco ele entrou com uma rescisória e conseguiu rescindir o acordo no tribunal e, por fim, conseguiu reconhecer o direito dele de desconstituir aquela sentença, quer dizer, aquele crédito não mais foi anulado. Houve o reconhecimento de que aquele crédito não teria por que ser anulado, porque aquele crédito, de fato, foi constituído de maneira regular. A questão que se colocou nesse julgado era a seguinte: houve a prescrição para a cobrança desse crédito, quer dizer, ocorreu a prescrição nesse caso, porque houve o ajuizamento da ação, foi favorável, em segundo grau ele ganhou, e só depois houve a rescisória. Muitos anos depois é que a rescisória foi favorável ao fisco e, portanto, ele pôde cobrar aquele crédito tributário. A discussão é: houve nesse caso prescrição ou não houve prescrição? Olha só a conclusão a que chegou o STJ nesse caso. Vou citar só um trechinho da decisão para depois a gente comentá-la. Abre aspas. Somente depois de anulado ou reformado o aludido acórdão, o acórdão de segundo grau que, portanto, manteve a decisão de primeira instância que julgou procedente a ação do contribuinte, é que, não ocorrendo nenhuma causa de suspensão de exigibilidade, o fisco estará autorizado a proceder à cobrança do crédito tributário referente ao direito então controvertido, iniciando-se a contagem da prescrição para o ajuizamento da execução fiscal do trânsito em julgado desse novo provimento judicial. Então o STJ entendeu que, enquanto não foi decidida essa questão, a rescisória que anulou aquele acórdão, não houve o fluxo do prazo prescricional, ou seja, o fisco poderia, de fato, nesse caso, ingressar com a ação de execução fiscal. E por que o STJ assim o entendeu? Pelo seguinte motivo: quando o juízo sentenciou procedente a ação do contribuinte, quando ele julgou o pedido do contribuinte procedente, não houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porque se a gente se a gente analisar o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que prevê as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós vamos perceber que a sentença judicial não está lá. O que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a concessão de liminar, mas não a sentença de procedência. Então, a sentença de procedência por si só não suspende a exigibilidade do crédito. A sentença de procedência vai suspender a exigibilidade do crédito se, na sentença, o juiz antecipar os efeitos da tutela. Aí sim suspende a exigibilidade do crédito. Mas aí o STJ raciocinou o seguinte: tudo bem, a sentença do juiz não suspende a exigibilidade do crédito, mas o acórdão suspende. Porque, embora o acórdão não esteja no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, eventual recurso que é interposto contra o acórdão do tribunal, ele é dotado de efeito suspensivo. E se ele é dotado de efeito suspensivo, o acórdão produz desde logo seus efeitos, o que, portanto, acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o STJ entendeu que, com o acórdão do tribunal que reconheceu, que confirmou aquela sentença de procedência do contribuinte, houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E, em havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há fluxo do prazo prescricional, porque quando o crédito está suspenso, a gente não pode falar de fluxo do prazo prescricional. De modo que só depois, quando aquele acórdão que, portanto, confirmou a sentença foi rescindido e que o crédito que havia sido anulado foi considerado um crédito regular, só a partir desse momento é que fluiu o prazo, que voltou a fluir o prazo, para que o fisco pudesse cobrar o seu crédito, pudesse então ingressar com a ação de execução fiscal, certo? Então, um julgado um pouquinho complicado. Se vocês analisarem o caso concreto, vocês vão ver que o caso concreto é bem mais complicado do que esse que eu trouxe para vocês. Eu até simplifiquei bastante o caso,
enfim, um julgado complexo, mas interessante. Um julgado interessante porque ele faz esse cotejo das regras de processo civil com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então foi um julgado interessante até para que se possa discutir, enfim, a questão atinente à taxatividade das hipóteses de suspensão de exigibilidade. Será que as hipóteses de suspensão de exigibilidade são realmente taxativas? Porque o acórdão do tribunal não está aqui. Só que o acordo do tribunal, contra o acordo do tribunal, não tem efeito suspensivo, o recurso não tem efeito suspensivo automático. Então, enfim, um julgado bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça, vale a pena também dar uma olhadinha no inteiro teor dele, porque realmente é bastante interessante, julgado do dia 15 de outubro de 2019, certo? Então tá, espero que tenham gostado de vídeo, se gostaram já sabem, se inscrevam no canal, deem um joinha para que vocês possam nos acompanhar aqui, acompanhar próximos vídeos que a gente posta aqui no canal, beleza? Um abraço então e até a próxima, tchau, tchau!